Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à Fer News TV. Ataque contra a igreja americana deixa pelo menos 4 desvividos e um número ainda desconhecido de feridos. As coisas realmente lá nos Estados Unidos estão cada vez mais estranhas e intensificadas. Pessoal, antes de entrarmos no assunto, já peço que você deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, também deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, sua opinião. E vamos lá. No dia de ontem, domingo, dia 28 de setembro de 2025, um homem abriu fogo contra uma igreja mórmon em Grand Blanc, no estado de Michigan. Após o ataque, ele ainda incendiou o local. Segundo a reportagem aqui da Gazeta do Povo, o atirador, que usava um rifle de assalto, foi baleado e desvivido por 2 policiais, segundo a imprensa americana. O homem foi identificado pelas autoridades como um veterano da Marinha, de 40 anos, que serviu no Iraque. O Corpo de Fuzileiros Navais informou à Fox News que o homem serviu de 2004 a 2008 como mecânico automotivo e operador de recuperação de veículos. Um policial informou à imprensa local que 10 vítimas foram levadas para os hospitais locais após serem baleados. Até o momento, 4 passamentos foram informados, incluindo de 2 pessoas encontradas sob escombros da igreja incendiada. As autoridades ainda seguem em busca de outras 9 desaparecidas. Pessoal, as coisas estão realmente se intensificando no mundo. Nós aqui da Fer News focamos mais na parte de trazer a notícia, uma informação e levantar reflexões junto a quem nos acompanha. Porém, nesse caso, não há como ficar só na informação e reflexão e também não se posicionar. A gente tem visto um aumento significativo de atentados em igrejas, escolas, prédios e diversos locais. E muitos oportunistas já querem colocar uma situação de que essas coisas ocorrem só nos Estados Unidos, pois lá eles possuem armas. Isso está totalmente equivocado. Primeiro, é um absurdo esse argumento, já que no mundo inteiro é permitido posse de armas e eu posso provar, inclusive aqui no Brasil. Quem não tem a posse, o porte, sou eu, é você também, são famílias, trabalhadores, gente de bem. Porém, bandido tem mais posse de armas e armamento pesado que o exército. Então, isso é papo furado. Além do que, aqui no Brasil, um país tão desarmamentista como eles vendem, tão a favor da paz, né, como eles vendem, também vira e mexe tem casos parecidos de ataques. E ainda tem gente que tem a audácia de falar que foram praticados por pessoas comuns que tinham porte. Então, o bandido lá que não tem porte ou posse nenhuma licenciada pode sair passando todo mundo aí, por aí afora. Aí ninguém discute, não é mesmo? Aí quando é assim, cadê os direitos dos manos? Cadê as ONGs dos desarmamentos? É isso aí, pessoal. Nem é o foco desse vídeo falar disso. E não quero entrar nesse mérito de desarmamento ou não, de ser a favor disso ou não. Apenas entrei nisso porque sempre que acontece algo assim, os hipócritas desarmamentistas aparecem por todos os lados, inventando os dados falsos e dizendo coisas que não fazem nem sentido. Bom, mas a reflexão que quero trazer aqui é do aumento desses casos. E é impressionante o quanto que os cristãos são cada vez mais os alvos deles. E quando eu digo cristão, quero dizer de todas as vertentes, como esse caso aí dos mormons, né, da igreja mórmon. E é por isso que falei que ia fugir um pouco da simples informação e reflexão nesse vídeo. Eu sou cristão e, ao meu ver, isso está se enquadrando sim como sinais dos tempos que estamos vivendo e os que estão bem próximos, que as escrituras falam. Se você é um ateu, agnóstico ou não é cristão, é de outra religião, tudo bem, eu respeito. Porém, todo cristão que se envolve com a Bíblia e com a verdade sabe que tudo está se encaixando. E é preocupante isso, pessoal, porque no mundo já existem perseguições muito severas a cristãos em tudo quanto é lugar.
Vou citar aqui alguns exemplos, lugares como o Oriente Médio, e incluo até Israel nisso, apesar de lá ser mais leve, mas no Oriente Médio, que é pesado, na África, na Ásia, dentre tantos outros lugares. E nesses lugares que eu citei, a perseguição vai desde as menos violentas, mas que existem sem algum tipo de violência ou preconceito pesado, até as que possuem bastante violência, que realmente tem perseguição, ataques, ataques terroristas, sequestros, violência no modo geral. E de forma geral, são cada vez mais frequentes nesses lugares, né? E aqui no Ocidente, em tese, era para ser um lugar onde ainda não existem essas perseguições. Porém, está tendo sim, e cada vez crescendo, se multiplicando e se intensificando. E o Ocidente é um lugar que o cristianismo sempre foi o padrão religioso. Só que hoje segundo ao ver deles, o que ameaça o avanço das agendas deles. Tanto que não é difícil você encontrar grupos ligados à esquerda culpando os cristãos pelo avanço da chamada por eles extrema-direita, não é mesmo? Então, o que vemos que está crescendo no Ocidente é esse espírito mesmo de anti-messias, de anticristo. Pois o que é ser anti-messias? É se opor e muitas das vezes também aparentar ser Cristo ou ser de Cristo. Nessa parte de aparentar, obviamente com o intuito de enganar. E é o que estamos vendo, amigos. E detalhe pessoal, não estou colocando isso somente na conta da esquerda, não. Porque, infelizmente, apesar de eu defender bastante os valores da direita aqui, os valores conservadores, é porque essa nova direita conservadora levanta também os valores bíblicos, cristãos, do evangelho, da família. Porém, aqui eu trago uma reflexão que, por mais que a gente apoie essas bandeiras e possa apoiar essas bandeiras conservadoras contra uma esquerda que claramente se opõe a esses nossos valores, né? A verdade é que nós devemos estar de olho em até que ponto os políticos da chamada direita não são também só aparência de Cristo com o intuito de enganar. Ou seja, o que quero dizer é que, mesmo a gente apoiando o que representa a direita, o que representa os conservadores e cristãos, não devemos ignorar o fato de que essa própria direita, caso vença a esquerda no futuro e traga um novo tempo, deixo bem entre aspas, novo tempo, nesse novo tempo eles podem mostrar suas verdadeiras faces. E nós, como cristãos, devemos estar vigilantes. A própria Bíblia diz, não é mesmo, que é maldito o homem que confia no homem. Infelizmente, são seres humanos. Até nas próprias igrejas, a gente sabe que infelizmente existe o mau testemunho, existe o caminho de escândalo, que infelizmente até espanta as pessoas dos lugares, né? Que não deveria espantar, porque o foco da gente deve estar na Bíblia, na palavra, nós que somos cristãos. Mas infelizmente se tem isso até na igreja, que dirá na política, que é podre por sua essência, não é mesmo? Então muitas vezes estão se levantando valores, bandeiras que batem com a nossa, de Bíblia, de família, de escritura, do evangelho, mas que muitas das vezes é usado só para vencer o que é chamado de esquerda por aí, o que é bom que isso aconteça, só que a um nível de futuro isso pode sim se voltar contra a gente, por que não? Mas como disse antes, mesmo que você não seja cristão, seja de outra religião, ou ateu, ou agnóstico, fato é, se você investigar a fundo e com imparcialidade, verá que realmente tem aumentado no mundo todo, inclusive no Ocidente, essa perseguição e ódio contra os cristãos, o que é preocupante. Pois mesmo você não fazendo parte disso, você deve reconhecer os benefícios, no mínimo, os benefícios estruturais que os valores judaico-cristãos, os valores bíblicos trazem a uma sociedade. Principalmente quando você percebe que conforme foi sendo tirado isso no meio da sociedade ocidental nos últimos anos, foi aumentado proporcionalmente tudo quanto é coisa ruim que há hoje em nossa sociedade. Quanto mais foi se combatendo todos esses valores, porque eram atrasados, não é? Segundo a visão de alguns, eram assim, só no campo mitológico, não é mesmo? Como muitos ainda defendem até hoje, foi se abrindo espaço para tudo quanto é coisa estranha que dominou e domina a nossa sociedade, que tende a dominar porque a sociedade está enfraquecida.
e você há de concordar, independente de sua vertente religiosa e mesmo política, você vai concordar que isso é uma verdade. E investigando, você também vai entender que sim. Enfim, pessoal, me estendi um pouco, porém, isso não é uma coisa de hoje, mas que após um ataque brutal desses, que não foi o primeiro desse ano nos Estados Unidos, ou no Ocidente, ou no mundo, nos faz pensar em que rumo nós estamos indo como sociedade no Ocidente. Demonstra como o Ocidente está rachado e à beira de um caos. Nos Estados Unidos mesmo, já há muita gente falando em guerra civil lá após o ocorrido. E assim, nós não sabemos qual era o tipo de visão ideológica do homem que fez isso ainda não sabemos qual era a religião dele, mas não foi esse o ponto do vídeo aqui. Não é isso o ponto do vídeo, não é onde a gente quer chegar. O que ocorre é que mesmo que ele não tenha nenhuma ideologia anticristã ou outra religião, por que fazer isso logo em uma igreja? E por que cada vez isso está mais recorrente, inclusive com pessoas já querendo culpar cristãos por problemas do mundo e por seus problemas também? Isso é preocupante, não é mesmo? É de se fazer a gente pensar, a gente refletir, discutir, debater. Bom, o vídeo é esse. Se você concorda, deixe seu comentário. Se não concorda, deixe também. Gostaria de ouvir sua opinião aqui abaixo. Agradeço a você que chegou até aqui, nos apoia com seu like, inscrição, comentário e que, se possível, compartilhe o vídeo também. Deixo a vocês um grande abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite, até mais.